Fala, meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Tudo beleza? Então, um tempo atrás me fizeram uma pergunta se existem vantagens de você morar numa cidade pequena. Tá, então, a minha cidade já não é mais pequena, mas há uns 8 anos atrás eu poderia considerar ela uma cidade menor, né? Hoje é uma cidade mediana, tá? Não é igual Belo Horizonte, Contagem, mas é uma cidade mediana, tá? Mas eu tenho contatos, né, com pessoas de cidades bem pequenas e a gente vê que tem vantagens e desvantagens. Eu vou começar das vantagens, né? Uma cidade bem pequena, que não é o caso da minha, né? Ela tem a vantagem, por exemplo, de ter menos, né, índice de assaltos, crimes, mortes, né? Isso porque a população, todo mundo ali se conhece, né? Então, as brigas que acontecem é briga de família, coisa que dá para resolver, né? Com conversa. E, claro, acontece assassinato, roubo, etc. Mas é bem menor escala, tá? Então, isso aí eu vejo uma grande vantagem. Atualmente, minha cidade é a 6ª cidade de Minas Gerais e ela tem, assim, uma quantidade razoável de habitantes, 400 a 450 mil habitantes, que é uma quantidade razoável, e tem alguns problemas, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também tem algumas vantagens. Outra vantagem que você tem de morar numa cidade pequena, normalmente as cidades pequenas, ao redor dela tem muitas árvores, muitos sítios, muita fazenda, principalmente aqui em Minas Gerais, né? Então a quantidade de árvores que você tem, de rios ali naquele ambiente, favorece a sua saúde, porque você terá uma qualidade de saúde melhor pela quantidade de íons negativos. Eu fiz uma live sobre íons negativos, a importância da ionização do ar, e eu vou deixar na descrição para vocês assistirem. Quanto mais árvores, mais cachoeiras, mais rios, mais natureza tiver perto de você, menos cargas positivas e você terá uma qualidade de vida melhor. Numa cidade pequena você tem mais tranquilidade, você tem paz, né? Não tem aquela questão de contenda entre vizinhos, é muito mais difícil acontecer isso, né? Então, a cidade pequena tem essas características de família, né, e etc. Você tem mais possibilidades, assim, de passeios entre sítio, fazenda, rios, né? Se bem que os rios agora tá bem seco aqui em Minas Gerais, né? Mas você tem possibilidade de passear na natureza. Não estou falando de passeios de cidade, eu estou falando de passeios naturais, da natureza, de caminhadas na natureza, de visitar cidades históricas, né? Essas questões você tem mais possibilidades em cidades pequenas. Eu vejo também que nas cidades pequenas você não tem tanto lazer como na cidade urbana. Tipo assim, você pega uma cidade qualquer lá de São Paulo, tem 3, 4 shoppings, né? Aqui não tem tanto isso, porém a gente tem muitas praças, né? A gente tem quadras de futebol espalhada por toda a cidade. Então essa parte de urbanização voltada para a natureza é muito interessante aqui em cidades menores. Eu vejo também que nas cidades pequenas as pessoas elas são muito acessíveis, elas são mais próximas, elas se ajudam mais, tá? Isso não é tão comum na cidade grande, mas acontece também, claro. Mas na cidade pequena eu vejo essa questão. Entretanto, tem um perigo também, né? Cada vez que você tem proximidade com as pessoas, essas proximidades podem gerar atritos, né? Acaba, querendo ou não, você começa a entrar na vida do outro e começa a participar e isso pode dar problema também. Outra grande vantagem que nós temos em morar numa cidade pequena é que o trânsito é bem melhor, nem se compara aos trânsitos de grandes cidades. Na minha cidade está começando agora a ter engarrafamento, né? Mas é muito raro, mas ainda tem. Os trânsitos são bem melhores, mais fluidos, né? Você não para com tanta face. Para ir no meu trabalho, por exemplo, eu gasto 7 minutos, então isso é uma vantagem muito legal de morar numa cidade pequena. Até mesmo as roupas e sapatos duram mais. Como o seu ritmo de vida é um pouco menor do que uma cidade urbana, você acaba até durando mais. Roupa, sapato, né?
vestimentas, você tem uma sobrevida maior disso aí. E também você não fica comprando tanto, você não fica gastando muito dinheiro. Primeiro, porque não tem quase nada para comprar, né? E segundo, que você consegue ficar bem com o que você tem, não precisa exagerar. Numa cidade pequena, a gente tem menos contaminação por doença, né? Se bem que minha cidade, como eu falei, é um pouco mediana, já morreu 1.000 pessoas de Covid-19. Mas nem se compara a uma cidade como São Paulo, que deve ter morrido, não sei exatamente quantos morreram em São Paulo até agora, mas é muito mais que isso, né? Bom, agora eu quero falar um pouquinho das desvantagens de você morar numa cidade pequena. Sim, tem desvantagens, e são muitas, tá? Quais são? Você quase não encontra muita coisa para comprar. Nas cidades pequenas, você encontra só o básico, tá? Tudo que vende muito, você encontra. Por exemplo, cano você vai encontrar, porque todo dia quebra um cano, você tem que consertar, material de construção compra, então acaba girando e as pessoas compram, tá? Mas, por exemplo, peça de carro, tem que importar. Não importa o carro, Fiat Uno, Gol e etc. Todas as peças tem que trazer de uma cidade maior. No meu caso é de Belo Horizonte, né? Então, isso dá uma raiva às vezes, porque às vezes você está com um carro popular muito comum, tipo um Fiat Uno, e você não encontra uma peça para comprar, tá? Então, isso incomoda às vezes. Sem falar em outras coisas, né? Que vendem muito nas cidades grandes que a gente tem que mandar trazer, né? Por exemplo, a maioria das coisas que eu trago aqui para o canal, eu não compro na minha cidade, eu tenho que comprar de São Paulo, do Rio de Janeiro, né? Eu tenho que pagar frete, né? Então, poucas as coisas eu tenho aqui na minha cidade que são legais, assim, né? As coisas que vendem aqui na minha cidade são coisas que vendem muito, aí eles compram. Mas fora disso, até remédio tem hora que a gente tem que comprar na internet, porque não encontra. Nas cidades mais urbanas, né? As cidades mais populosas, você tem mais acesso a trabalho, né? O dinheiro gira mais e você tem mais oportunidades. Cidades do interior, realmente é bem difícil de você encontrar trabalho. Você tem que fazer o trabalho, tá? Então você tem que se virar, tem que arrumar um bico, tem que fazer alguma coisa, tá? Então, para trabalho é bem difícil. Se você quiser um dia morar na cidade pequena, você já tem que trazer sua empresa para a cidade, tá bom? Um outro problema que nós temos em cidade pequena é a dificuldade de acesso à tecnologia, tá? Então, só para vocês terem ideia, eu tenho mais ou menos 2 anos só que eu tenho fibra ótica, tá? A fibra ótica existe no Brasil, não sei nem quantos tempos, deve ser mais de 8 anos, né, que já tem fibra ótica. Mas na minha cidade eu tenho só 2 anos e aqui na minha cidade muitos locais não tem. Dizem que somente 30% da cidade é coberta por fibra ótica. O resto tem que ficar com aquela internet tena, né, de via rádio, que é horrível. Então, realmente você percebe que o acesso à internet ele é maior em cidades maiores. Nas cidades maiores você tem mais conveniência. Qualquer lugar você acha o que você procura. Por exemplo, eu fui em São Paulo, eu quase caí para trás, né? Uma cidade gigantesca, enorme, né? Passeando naquela Teodoro Sampaio, que se eu não me engano é uma rua de instrumentos, você fica de boca aberta, né? Muitas possibilidades. Você pode apressar, você pode comprar um produto diferenciado que não encontra em outro local. Aqui não tem jeito, né? Uma cidade menor você não tem isso, tá? Então você tem que estar importando, trazendo de outro lugar. E eu vejo também que as coisas nas cidades pequenas são um pouco mais caras, porque pagamos o frete, né? Porque se você, por exemplo, se fosse comprar em São Paulo, né? Você não pagaria frete. Aqui você tem que cobrir o frete, que é um pouquinho distante, e aí o produto sempre mais caro, sai mais caro. Raramente aqui na minha cidade eu encontro produtos com o mesmo preço, né? Por exemplo, vamos supor que eu vou comprar uma TV 40 polegadas e uma determinada TV custa R$2.000, vamos supor. Aqui na minha cidade ele sai por R$2.400, R$2.500, eu sempre pago mais caro. Um outro grande problema que a gente tem em cidades pequenas é a questão do atendimento hospitalar. Apesar da população ser menor, né, do que uma cidade grande, porém você tem pouco acesso a especialidades, tá? Então, normalmente você não acha todas as especialidades que você quer. Você tem que viajar para uma cidade maior, né? Até que na minha cidade, aqui tem bastante médico, tem todas as especialidades, porém algumas ainda não encontra, tipo cirurgião pediátrica,
Então, algumas coisas desse tipo específica, você só vai encontrar em Belo Horizonte, né? Então, tem essa desvantagem de você não ter um leque maior de procedimentos, de exame. Não é todo exame que tem na minha cidade, não é todo médico que tem aqui. Então, realmente, cidades maiores têm mais possibilidades a novos médicos, etc. Agora, um grande problema que eu vejo em cidade pequena é o seguinte: se você mora numa cidade pequena que tem alguma atração turística, bacana, beleza. A minha não tem nenhuma, né? A minha cidade parece um monte, né? É cortada por monte e não tem nenhuma atração que a gente possa fazer. Aqui a gente só tem dois shopping, todos dois muito pequenos, né? E dois cinemas que agora ainda está fechando, mas vão querer abrir. E só. Nós temos um parque que está fechado por causa da Covid. E nada, não tem mais nada para fazer, entendeu? Não tem lugar para passear, a não ser as praças e os parques que eu tinha falado anteriormente para vocês. Em outras cidades maiores você tem mais acesso a divertimento, né? Você de repente vê um circo, você vai, tem algum parque de diversão, então você tem mais possibilidades, né? Você tem várias salas de cinema e etc, né? Eu, por exemplo, nem sei se o cinema está funcionando no Brasil. Depois vocês comentem, por favor. Então essas aí são as vantagens e desvantagens de morar numa cidade pequena, tá? Eu, independentemente da desvantagem que tem de morar numa cidade pequena, eu prefiro morar numa cidade pequena do que uma cidade grande. Eu morei no Rio de Janeiro uns 8 anos. O povo do Rio de Janeiro é um povo sofrido, né? Eu vi o que eles passam, ônibus lotado, aquela dificuldade de metrô, né? Principalmente quem mora na Baixada Fluminense não sabe a dificuldade, um povo heróico, herói, tá? Enfrentando toda a bandidagem. Eu tenho alguns traumas do Rio de Janeiro que eu fiquei, porque eu vi, quando era criança, eu vi algumas cenas assim que não me marcaram, né? E depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas é um povo heróico que mora nessas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, realmente tem que tirar o chapéu. Então eu não troco uma cidade pequena por uma cidade grande, independente de qualquer coisa. Aí você fala assim, mas você não vai encontrar as peças. Não interessa, eu pego da internet e faço outra coisa. Mas não vou para cidade grande porque eu perco algumas coisas, mas ganho outras. Eu ganho em segurança, ganho em proximidade maior com as pessoas. Então eu tenho várias outras vantagens que eu prefiro ter do que, além de ter uma saúde por causa do ambiente mais arejado, com mais árvores, né? Então eu não troco essa vantagem, as vantagens de morar numa cidade pequena pelas desvantagens da cidade urbana, tá bom? E eu queria saber o que é que vocês acham de cidades menores, cidades pequenas, né, e das cidades grandes. Qual você gosta de morar? Na cidade grande, cidade pequena, na roça, né, ali você gosta de morar num sítio? Comenta aí, eu quero agora saber os comentários de vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se não é inscrito, se inscreve, fique com Deus, valeu e fui, queridão!